Olá, tudo bom, queridos? Tudo bem? Como vocês estão? Tenho certeza que depois do feriado de Páscoa, depois de bastante tempo ocioso, vocês estão bem cheios de energia para gastar, não é? E se tem uma forma boa de gastar energia, estando no ano de vestibular, é justamente com exercício, tu sabe disso? E não, tudo bem, não zumba, não cangu, mas esse tipo de exercício também, que é exercício intelectual, cognitivo. A gente vai ver agora a correção do tema de número 5. Para quem já assistiu a aula 5, que está lá no canal, não é? E também foi dada para a turma de quinta-feira nessa semana que passou, ok? E tentou fazer os exercícios. Se teve dúvida, se não teve, se quer só apenas ter certeza de que acertou, não por algum acaso do destino, mas sim por conhecimento, então fica atento agora que a gente vai fazer a correção, questão por questão, do tema de número 5, ok? Vamos lá então. Bom, vamos lá então. A primeira questão do tema, se bem me lembro, é a questão de número 6, né, que a gente encontra ali na página 67. Então me acompanha, que é uma questão bem fácil, bem boa. Olha ali. E essa questão ela é bem atual porque, ok, 97 e tal, a pessoa tá com probleminha, né, tá velho e não tá percebendo. Não é isso, queridos, é que ano passado fechou 30 anos desse acidente terrível que foi o acidente de Goiânia. Então é uma questão que não foi muito abordada ano passado, foi estranho. Talvez eles estejam esperando este ano para poder fazer a devida correspondência, ok? Então como é que funciona? Vamos lá. Diz assim, Goiânia, em 87, ocorreu um grave acidente de contaminação com material radioativo, quando a blindagem de uma fonte de Césio-137 foi destruída. Sobre o átomo de Césio, aí tem aqui o átomo. 137 é a massa atômica, 55 é o número atômico. É correto afirmar que apresenta. Vamos lá? Então, o número de prótons igual ao átomo de bário. Tá, vamos fazer assim, ó, antes de começar a ler as alternativas, obviamente. O Césio descrito ali está descrito da seguinte forma. Césio, 137. Número atômico, 55. Recordando que o número de massa sempre é o maior e o número atômico sempre é o menor. Tudo bem? O número atômico vai indicar o número de prótons e elétrons. Então ele vai ter 55 prótons, 55 elétrons, dessa maneira. E quantos nêutrons? Ora, basta aplicar a fórmula da massa, que é prótons mais nêutrons. Então, se ele tem 137 de massa, e tem 55 prótons, mais N. É só isolar o N, que vai dar 137 menos 55 igual a N. Isso vai te dar facilmente, numa conta rápida, 82 igual a N. Ou seja, N, 82. Então, esse é o número de nêutrons, prótons e elétrons que o Césio possui. Agora, visto isso, posso fazer a correspondência. Vamos lá. A. Tem número de prótons igual ao átomo de bário. Pessoal, o número de prótons do bário é esse aqui, ó, é o número atômico dele. Esse aqui está aqui embaixo, tá vendo? 56. Tá errado, o Césio tem 55. Lembrando que o número de prótons eu vejo pelo número atômico. O número atômico é sempre o menor valor informado junto com o elemento. Tudo bem? B. Número de nêutrons igual ao bário. Queridos, para descobrir nêutrons, basta fazer 138, que é a massa, menos 56. Se a gente fizer 138 menos 56, vai dar 82. 82 é exatamente igual ao número de nêutrons que o Césio tem, portanto, está correto. Vejamos por que não está certa a letra C, D e E. Número atômico igual ao átomo de xenônio. Não, o xenônio tem número atômico 54, o Césio 55. Lembrando que o número atômico dá a identidade do elemento. Se um elemento tem número atômico igual, é porque ele tem que pertencer a ele mesmo. Ou seja, estranha conversa, não é? Só o Césio tem 55, ninguém mais tem. Tudo bem? Distribuição eletrônica igual ao átomo de iodo. Para ter a mesma distribuição de elétrons, tem que ter o mesmo número de elétrons. E o iodo possui 53 elétrons, ao passo que o Césio tem 55, como tu pode perceber, pelo número atômico dele. Está errado. Número de nêutrons igual ao Césio, 133. 133 menos 55 dá 78. E 78 não é igual a 82, número de nêutrons que o Césio 137 tem. Ok? Então a resposta certa da questão,
B, número de nêutrons igual ao do bário, tu que te perdeu agora na explicação, porque 138 menos 56 é igual a 82. E é exatamente o mesmo número de nêutrons que o césio possui. Certo? Então tá aí, questão bem facinha sobre o número de nêutrons de um átomo. A próxima questão do tema é a questão de número 8. E tu sabe que essa questão ela é super fácil, só que muita gente tem dificuldade. E essa dificuldade reside muitas vezes na interpretação da própria pergunta da questão. Por exemplo, ele diz assim: indique qual dos seguintes íons não tem configuração eletrônica de gás nobre. Não tem, ou seja, tem um número de elétrons diferente do número de elétrons que os gases nobres possuem. Tudo bem? Então vamos fazer aqui a correspondência, vamos ver como funciona esse processo. Lembrando que nós temos íons, e se nós temos íons, é muito importante lembrar que o positivo é o íon que perdeu o elétron e o negativo é o íon que ganhou o elétron. Tudo bem? Então tá, como é que eu faço isso? Partindo do zero. A primeira coisa que tu tem que fazer é procurar na tabela periódica. Então a gente vai lá na tabela periódica procurar os elementos. Olha a tabelinha aí, tá vendo? Tabela, pronto. O primeiro elemento que eles estão falando, mencionando, é o sódio. Vocês podem ver aqui em cima, bem em cima, ali do lado do sódio, está escrito um 11 gigante. O que é 11? 11 é o número de elétrons do sódio. Então vocês vão vir aqui e vão escrever no sódio 11, porque esse é o número de elétrons dele. Berílio, vamos procurar o berílio. Cadê o número atômico do berílio? Lembrando que o número atômico indica o número de prótons e elétrons. Esse é o berílio. Lá em cima, bem grande, vocês podem perceber que o número atômico dele é 4. Então, vem aqui e coloco bem grande, assim, ó. 4. Ok? Galho. Vamos procurar o galho. Está aqui o galho, ali próximo ao alumínio, logo abaixo do alumínio. Está ali o galho. Tá vendo? Olha que massa o galho. Derrete aí a 29 graus Celsius. 29 graus Celsius, está ali. Então, o número atômico dele é 31. Repetindo, o número atômico indica o número de prótons e elétrons que o elemento possui. 31. Nitrogênio. Onde está o nitrogênio? Nitrogênio, do ladinho do oxigênio, está ali. Número atômico 7. Então, a gente vai botar aqui no nitrogênio 7. Tudo bem? Vou colocar aqui 7. E o bromo, para fechar, Br, bromo, está aqui o bromo. O bromo está aqui logo abaixo do cloro, está aí o bromo, 35. Então vamos lá, número atômico 35, ok? Tá, feito isso, a gente vai ver o que aconteceu com cada um destes átomos. Por exemplo, o sódio, que é mais 1, significa que ele perdeu um elétron. E se ele perdeu um elétron, significa também dizer, né, deixa eu só botar aqui mais brilho, pronto, fechou. Significa dizer que o cloro, para aí que trancou tudo aqui agora, deixa eu só trocar rapidinho, fechou, ali. Significa dizer que o sódio, ok, ele tinha 11 elétrons, se ele perdeu um elétron, ele fica com 10, então a gente coloca 10 aqui, certo? 10 elétrons para o sódio. O berílio, ele tinha 4, perdeu 2, ficou com 2. Lembrando que o mais 2 significa que ele perdeu 2 cargas negativas, consequentemente ficando positivo. Galho, ele tinha 31 elétrons e 31 prótons. Ele continua com seus 31 prótons, mas perdeu 3 elétrons. Lembrando que 31 menos 3 vai dar 28 elétrons. Nitrogênio, 7 menos 3 vai dar 10. 10 elétrons. E 35 menos 1, ganhou 1, vai dar 36 elétrons, ok? Então isso vai fechar ali um total de 10, 2, 28, 10 e 36. Lembrando que a única partícula do átomo que sai e entra literalmente no átomo é o elétron. Os prótons não podem ser alterados ou mexidos. Esse é o grande diferencial. Por isso que as cargas ficam positivas ou negativas. Por exemplo, o galho, observem o galho ali, ele tem 31 prótons e 31 elétrons. Ao escrever mais 3, significa que ele perdeu 3 elétrons. Continua com os seus 31 prótons, mas está com 30
Perdão, 28 elétrons. Então imaginem só, faça a contabilidade. São 28 cargas negativas e 31 cargas positivas. Logo, ele tem 3 cargas positivas a mais, tá vendo? E essa questão que parece super difícil, ela é muito fácil, queridos. Basta apenas ver qual destes números aqui embaixo que eu descobri não condiz com gás nobre. Então vamos lá. O único número que não condiz com gás nobre é 28. Tá vendo? Porque não tem nenhum gás nobre com 28. Lembrando que os gases nobres se situam na coluna 18 da tabela periódica. Essa aqui que começa com hélio, ó, aqui em cima, tá vendo? Então acompanha essa coluna que está ali no hélio, tudo bem? Ó, o hélio tem 2, o neônio tem 10, o argônio tem 18, criptônio 36, xenônio 54, radônio tem 86, o oganécio, o oganecínio tem 118, tudo bem? Ou seja, todos os gases nobres apresentam aquela quantidade de elétrons que vocês acabaram de ver. Então é só ver aqui embaixo qual dessas quantidades eletrônicas não bate com gás nobre. Por exemplo, 10 bate com neônio, 2 bate com hélio, tem 2 elétrons. 10 é o mesmo número de elétrons que o neônio. 36, mesma quantidade de elétrons que o criptônio. Agora, 28 elétrons, não, 28 não tem em gás nobre. Quem é que tem 28 elétrons? O níquel. Tá aí, ó, o níquel tem número atômico 28, tá vendo? Bem fácil, né? Então, resposta certa da questão, gálio. O gálio é o único que vai se parecer com o níquel e não com outro gás nobre qualquer, certo? Então vamos para a próxima. A próxima questão é uma questão muito, muito errada, mas o grande problema dela está na interpretação. Vou mostrar para ti. Diz assim, ó. Nessa questão, vocês vão ter ali, deixa eu puxar aqui para baixo, assim, fechou, aqui para cima, na verdade. Pronto. Diz assim, um recente experimento com acelerador de partículas, cientistas norte-americanos conseguiram sintetizar um elemento novo. Ele foi produzido a partir de átomos de cálcio, de número de massa 48, e de átomos de plutônio com número de massa 244. Com o choque efetivo entre os núcleos de cada um dos átomos destes elementos, surgiu um novo elemento químico. Sabendo que nesse choque, e aí vem a grande informação importante, foram perdidos 3 nêutrons. Qual vai ser o número de prótons, elétrons e nêutrons deste elemento? Tudo bem? Então tá, vamos lá. Ele te falou que tu tinha o elemento cálcio. Foi o primeiro elemento que ele citou. Cálcio. E o cálcio tinha uma massa de 48 partículas no núcleo. E o número atômico do cálcio é 20. Lembrando que 20 eu obtive na tabela periódica pelo número atômico do cálcio. O cálcio se chocou com o plutônio, cujo número de massa que ele deu foi de... Agora esqueci, vamos ver lá. Plutônio, 244. 244. Qual é o número atômico do plutônio? Eu vou ter que ir até a tabela para descobrir. 94. Nesse choque entre cálcio e plutônio, ocorreu a formação de um novo elemento químico. Esse novo elemento químico eu vou chamar de elemento X. Ele vai ser a fusão, ou seja, a soma de todas as partículas, tanto do cálcio quanto do plutônio. Se o cálcio e o plutônio tinham o cálcio 20 prótons e o plutônio 94, o X tem que ser formado por 20 mais 94, 114 prótons. Como eles tinham 20 elétrons e 94 elétrons, vai ter 114 elétrons também. Agora, faltam os nêutrons. E os nêutrons a gente vai ver a partir da soma da massa, que vai dar 48 mais 244, vai te dar 292, dessa maneira. Tudo bem? Lembrando que esses números aqui, ó, 48, 244, são partículas, então vocês enxerguem como bolinhas. Então eu vou somar as 48 bolinhas do cálcio com as 244 bolinhas do plutônio. Se eu somar todas essas bolinhas juntas, eu vou conseguir 292. Só que tem um pequeno porém. Segundo a questão, foram perdidas 3 bolinhas neutras. 3 nêutrons. Então, esse teu átomo X vai ter que ficar X com 289, 114 de próton e elétron, e os 3 nêutrons que foram arrancados. Desse jeito.
Então, o teu elemento X ele vai ter número atômico 114 e número de massa 289. E se ele for assim, vamos ver como é que ele vai ficar? Vai ficar assim, ó. Prótons, 114. Elétrons, 114, porque tem que ser igual. E os nêutrons vai dar 289, lembra disso? Ó, é igual a prótons mais nêutrons. Então, o teu número de nêutrons vai ser igual a 289 menos 114, 175. É sempre do mesmo jeito que a gente calcula. 175. Então, resposta certa da questão, letra B, 114, 175 e 114. Ok? Não foi tão difícil assim, né? Vamos para a próxima aqui, então. Uma questão bem fácil, para mim a próxima é a 16, falar de isótopos do cromo. Na questão 16, vocês têm o seguinte, vamos lá? 16. Ó, o isótopo 51 do cromo pode ser usado na medicina para o estudo de hemácias. Os íons cromo mais 2 e cromo mais 3 provenientes desse isótopo diferem-se quanto ao número D. Muito fácil. Se é cromo mais 3, mais 2, desculpa, ele perdeu 2 elétrons. Se é cromo mais 3, ele perdeu 3 elétrons. Dessa forma. Tudo bem? A única diferença entre os dois é, literalmente, o número de elétrons. Questão barbada, bem simples, resposta certa, letra D. Certo? Questão de número 18, a próxima. Considerando um átomo X com 11 prótons, 12 nêutrons e 10 elétrons, pode-se afirmar que ele... Bom, vamos lá. Primeiro ele é um íon, porque ele não tem o mesmo número de prótons e de elétrons. Então eu vou escrever aqui, ó, X. Ele tem o número de prótons igual a 11. Então o número atômico dele é 11. Se ele tem número de nêutrons igual a 12, ele tem 23 de massa, pois 23 corresponde a 11 prótons mais 12 nêutrons. Ok? E se ele tem 10 elétrons, ele tem um elétron a menos do que o número de prótons. Portanto, a carga dele tem que ser X mais 1. Lembrando que se o número atômico dele é 11, significa que ele tem 11 prótons. E se ele tem 10 elétrons, obviamente 10 cargas negativas. Observem que a diferença é 1, tem um próton a mais, por isso que tem que ficar com um sinalzinho de mais aqui em cima. Por que ele tem um próton a mais? Porque ele perdeu um elétron. Tudo bem? Então vamos lá. Pode ser representado por x mais 2. Errado. Tem que ser x mais 1. É maior que o átomo de x. Quando um átomo perde elétron, ele diminui a sua eletrosfera. E se ele diminui a sua eletrosfera, que é justamente o que determina o tamanho desse átomo, ele não pode crescer, ele tem que diminuir. Muito difícil, não dá para entender. Não, queridos, é fácil, tenho certeza que vocês entenderam. Sempre que um elemento perde elétrons, ele encolhe. Sempre que um elemento ganha elétrons, ele expande. Olhem só para isso aqui, para esse simulador. Vamos supor que vocês tenham hélio, ok? Ó, 1, 2. O tamanho do hélio é esse tamanho referente a essa primeira voltinha, porque é onde ele tem elétrons. Primeira órbita ou nível de energia. Agora vamos colocar elétron. Vou colocar um elétron no hélio. Viu que ele aumentou de tamanho? Agora ele está com 2 camadas ou 2 níveis. Se eu tirar esse elétron, ele vai ficar com apenas um nível. Entende? Então, conforme eu vou agregando elétrons no átomo, ele vai crescendo. Conforme eu for retirando elétrons de um átomo, ele vai diminuindo. Então, sempre cátions são menores que os seus átomos normais ou neutros e ânions são maiores que os seus átomos normais ou neutros. Está errado, aqui é a letra B. Apresenta número atômico igual a 10. Não, o número atômico dele é 11, porque condiz com o número de prótons. Errado essa. É isoeletrônico, ou seja, tem o mesmo número de elétrons que o oxigênio menos 2. Vamos lá. O oxigênio menos 2, ele tem número atômico 8. Menos 2 indica que ele ganhou 2 elétrons. Então, se antes ele tinha 8 elétrons quando neutro, se ele ganhou 2 elétrons, ele vai ficar com 10. Veja só, exatamente a mesma quantidade de elétrons que eu tenho no átomo X. Então está certa a resposta. Ambos são isoeletrônicos, têm 10 elétrons.
Configuração eletrônica condiz com o número de elétrons. Ele diz que ele tem o mesmo número de elétrons do argônio, que tem 18. Não, o X tem 10 elétrons, que é diferente de 18. Resposta certa, letra D. Tudo bem? 20. O elemento presente na crosta terrestre com maior porcentagem é o oxigênio. Sabendo-se que esse elemento é composto de 3 isótopos, aí te dá ali o oxigênio 16, o 17, o 18. Analise as afirmativas. O número de prótons de cada oxigênio é 8, 9 e 10. Não. O número de prótons de cada oxigênio é 8, 8 e 8. Senão ele não é oxigênio. Lembrando que quem define o elemento é o número de prótons. Os números 17, 18 e 19 correspondem à massa de cada isótopo. Tá certinho, correto, porque é justamente assim que a gente diferencia os isótopos, pela massa. 3. O número de nêutrons de cada oxigênio é 8. Também muito errado, pois o primeiro oxigênio, façam comigo a continha rápida. 16 menos 8 vai dar 8. 17 menos 8 vai dar 9. E 18 menos 8 vai dar 10. Então eles têm, respectivamente, 8, 9 e 10 nêutrons. Errada a terceira, errada a primeira, correta a segunda. Resposta certa, letra B. 36. Essa 36 é bem bacana. Desculpa, 22, né? 22. Olha só como é que a gente resolve ela, questão lindíssima. Façamos assim. Os íons A, B, C, D e E são isoeletrônicos, ou seja, todos têm 10 elétrons, ok? A ordem crescente correta em relação aos seus números atômicos é... Então eles querem saber qual é a ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, de número atômico, dessa série de A a E. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ver é o B, ele ganhou um elétron para ficar com 10. Isoeletrônico. O A perdeu o elétron para ficar isoeletrônico. O D ganhou elétron para ficar isoeletrônico. O C perdeu e o E perdeu. Então, isoeletrônico condiz com o mesmo número de elétrons. Vamos supor que eles tenham 10 elétrons. Eu inventei 10 elétrons, ok? Vocês podem inventar qualquer valor também. Tudo bem? Eu inventei 10. Então, se eles têm que ficar com 10 elétrons, porque eu inventei, eu vou escrever aqui, ó, eu inventei. Inventei. Invente você também. Tudo bem? Fechou. Então vamos lá. Para o A ficar com 10 elétrons, ele teve que perder 2 elétrons. Tudo bem? Ah, não entendi. Já achei muito difícil. Queridos, é bem fácil. Olha só, vou começar aqui te mostrando de uma forma bastante simples. O A ficou com 10, perdendo 2 elétrons, porque é o que significa o mais 2. Então, se ele perdeu 2 elétrons para ficar com 10, significa que ele tinha 12. E o número atômico dele é 12, porque o número de prótons nunca muda. Tá vendo? 12. Ó, o B ganhou um elétron para ficar com 10, por isso que ele ficou menos 1. O B ficou menos 1 porque ele ganhou um elétron para ficar com 10. Então pensemos, se ele ganhou um elétron para ficar com 10, é porque ele tinha 9. Certo? E desse jeito ele continua tendo 9 prótons, só que 10 elétrons, por isso que ele tem carguinha menos 1, ou seja, uma carga negativa a mais. O C perdeu 3 elétrons para ficar com 10. Então, se ele perdeu 3 elétrons para ficar com 10, é porque ele tinha 13. O D ganhou 2 elétrons para ficar com 10. Então, se ele ganhou 2 para ficar com 10, é porque ele tinha 8. E o E perdeu um elétron para ficar com 10. Se ele perdeu um elétron para ficar com 10, é porque ele tinha 11. Pronto. Agora é só colocar em ordem crescente, tudo bem? Os valores de números atômicos. O menor é o D, depois vem o B, depois vem o E, depois vem o A e por último o C. Resposta certa, letra D. Tudo bem? Se vocês quiserem também, como eles têm o mesmo número de elétrons, vocês podem apenas colocar em ordem crescente as cargas. Não é? Ó, da carga menos 2 até a carga mais 3. Daria certo também, afinal, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Certo? Então tá aí, questão 22.
Questão 25, essa aqui também o pessoal se atrapalha muito, acha muito complexa e tal, e diz assim, o número atômico do manganês é 25. Baseado nessa informação, assinale a alternativa que fornece o número de elétrons do terceiro nível do átomo de manganês. Tá. Para fazer isso, não tem escapatória, tu vai precisar aplicar justamente o diagrama de distribuição de Pauling, que é esse aqui, ó, que a gente montou na aula e tal, lembra? Que o professor fez com vocês fizeram junto comigo a ordem crescente de energia dos orbitais, assim, ó, lembra disso? Então, a gente vai ter que usar isso aqui agora para poder resolver essa questão, ok? Vamos resolver junto então. A ordem crescente dos orbitais está aqui, vocês podem seguir ela. Então, vai ser essa ordem que eu vou seguir para poder completar aquela questão. Que era a questão de número... Agora eu me perdi. Agora achei. Questão de número 25. Então vamos lá. O primeiro nível eletrônico e orbital eletrônico, onde eu distribuo elétrons, e eu tenho que distribuir 25 elétrons. O primeiro é o 1s2. O 1s2, ok? Onde vai ter 2 elétrons. Então vou escrever aqui, ó, camada K, o primeiro nível, tem 2 elétrons. No segundo orbital é o 2s. Então vou escrever, ó, 2s, onde eu vou botar 2. 2p, onde eu vou botar 6. Então no segundo nível, ou segunda camada, eu vou ter 8 elétrons. Lembrando que o nível ou camada a gente vê pelo númerozinho da frente, como a gente viu na aula. Daí vem o próximo orbital, que é o 3s, onde eu vou botar 2. Não para por aí. Depois vem o 3p, onde eu vou botar 6. Não consegui fechar 25 ainda, tá? Até agora eu tenho só 18. M com 18 elétrons. Depois do 3p6, cuidem bastante isso. Vocês não podem seguir uma ordem aleatória, tem que seguir exatamente a ordem do diagrama. E depois do 3p6, o orbital mais energético é o 4s, que vai com 2 elétrons. Dessa forma. Então, 4s, que é a camada N, vai ficar com 2 elétrons. Tudo bem? Lembrando que alguns orbitais de camadas inferiores têm mais energia que orbitais de camadas exteriores. Isso é muito importante. E quem nos explicou isso foi justamente o Linus Pauling. Por isso que tem que seguir à risca o diagrama dele. E mesmo assim nós não completamos os elétrons. A gente tem 2 mais 8, 10, mais 8, 18, mais 2, 22. Faltam 5, que é o que eu preciso para fechar 25. Tudo bem? Até aqui eu tenho, na verdade, 20, né? Desculpa, se eu for 22, são 20. Então, o próximo orbital, se tu olhar ali naquele diagrama de distribuição, é o 3D, onde cabem 10 elétrons. Eu posso colocar só 5. Então, observem que no terceiro nível, camada M, eu vou ter 5 nesses dois orbitais, no S e no P, 8 nesses dois orbitais no S e no P, e eu vou ter 5 no orbital D. E 8 mais 5, 8 mais 5, fecha 13 elétrons. Então não adianta, pessoal, é bem objetivo, tem que fazer exatamente o que o diagrama que está aqui mostra para ti. Tá? Então eu segui exatamente o diagrama. Eu fui completando como eu mostrei para vocês, peço que vocês cuidem disso na hora de fazer a simbologia. Ó, eu botei 2 elétrons aqui no S, que é o primeiro na ordem de energia, depois vem o 2S, depois vem o 2P, depois vem o 3S, o 3P, o 4S e o 3D. Fechou assim a minha distribuição para o manganês, tá vendo? Então eu vou ter no nível 3, eu vou ter 8 elétrons aqui, mais 5. E 8 mais 5 dá exatamente 13, certo? Então, é isso aí. Vejamos aqui, fechou. Vamos voltar lá para os exercícios. Tá lá, 25, então resposta certa, letra D. Bom, depois da 25, a gente vem para a questão pegadinha do número fracionário de nêutrons, que não existe. Não pode ter números fracionários de nêutrons, lembrem sempre disso. Então a questão 27 diz assim: desde o século XIX, uma das questões mais preocupantes para os químicos era a definição do peso dos átomos. Atualmente, as massas atômicas dos elementos químicos são representados em sua maioria por números fracionários.
O elemento magnésio, por exemplo, apresenta massa de 24,3. Por que é 24,3? Porque é uma média dos isótopos do magnésio, ok? Existem vários elementos de magnésio, vários átomos do elemento magnésio. Então a média das massas destes átomos é que gera 24,3. Então a resposta certa, letra E, como a gente viu em aula, não é? Por que a A está errada? Os átomos de magnésio podem apresentar um número de elétrons diferente do número de prótons? Podem, mas não tem nada a ver com o fato da massa ser fracionária, até porque a massa do elétron é desprezível. B, o número de nêutrons é sempre maior que o número de prótons? Nada a ver, o número de nêutrons é aleatório, depende de cada isótopo. C, o elemento magnésio pode originar diferentes alótropos? Não tem nada a ver com alótropo, é isótopo. D, a massa do átomo de magnésio é 24,3 vezes maior que um átomo de carbono 12. Não. Ela é 2 vezes maior do que o átomo de carbono, porque o número 24 é aproximadamente 2 vezes maior que o número 12. Então, se o magnésio pesa 24 e o carbono tem massa de 12, 24 é 2 vezes maior que 12. Entende? Aproximadamente, né? 24,3. Então, resposta certa, letra E. A próxima é a 28. 28, ok? Que diz assim: o hidróxido de sódio é uma substância de ampla utilização industrial, sendo obtida através de eletrólise. Considere as seguintes afirmações a respeito da quantidade de partículas atômicas presentes em algumas espécies químicas dessa reação. 1. As quantidades de prótons existentes nos átomos de sódio e de cloro presentes no NaCl permanecem inalteradas quando estes formam produtos como cloro 2 e NaOH. Se o número de prótons alterar, a letra tem que mudar. Não ocorre isso na química. A química é a ciência dos elétrons. Então, se era sódio antes e continua sódio depois, é porque só houve um rearranjo, uma recombinação atômica, mas o sódio não deixou de ser sódio, o cloro não deixou de ser cloro. Então tá certo, eles permanecem inalterados, o número de prótons. 2. A quantidade ou substância cloro é constituída por moléculas neutras, formadas por átomos de cloro que apresentam 17 elétrons cada. Tá certo, porque o cloro tem número atômico 17. Então, como ele é cloro 0, observem bem, não tem nada em cima dele, tá vendo? Cl2, 0. Não tem nada em cima dele, isso aqui indica carga. Se ele fosse ânion, teria um menos em cima, tá vendo? Quando não tem, indica que ele é neutro, e se ele é neutro, ele tem o mesmo número de elétrons que a gente encontra no número atômico. Então tá certa a segunda. 3. O íon positivo do elemento sódio, no íon positivo, o número de elétrons é maior. Não, se ele é um íon positivo é porque ele perdeu elétrons, queridos. E se ele perdeu o elétron, o número de elétrons tem que ser menor e não maior. Portanto, está errada a 3. Resposta certa, letra D, 1 e 2. Tudo bem? É isso aí. Bom, vamos para 30 então? 30, tá lá. Questão 30, que diz assim: quando os fabricantes desejam produzir fogos de artifícios coloridos, eles misturam pólvora e outros elementos químicos apropriados. Eles são os elementos. Por exemplo, para obter o vermelho, coloca carbonato de estrôncio. Para obter o azul, cloreto de cobre. Para o verde, cloreto de bário. Então, assinale as alternativas. O estrôncio mais 2 possui número de prótons 38 e elétrons 36. Vamos ver. Procuremos na tabela o estrôncio. Estrôncio. Está aqui. 38 é o número atômico dele. Beleza. Então, tá certinho. Porque se ele é mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Então, ele vai ter 38 prótons e 36 elétrons. Correto. 2. O íon bário mais 2 é isoeletrônico com o átomo de xenônio. Significa que tem o mesmo número de elétrons que o xenônio. Verifiquemos o número de elétrons do bário e do xenônio. Xenônio. Está aqui o xenônio. 54. Gravem esse número. Bário. 56. Então está certa a alternativa. Porque se o bário tem número atômico 56 e ele perdeu 2 elétrons, ele vai ficar com 54, que é o mesmo número de elétrons que o xenônio tem.
Se o átomo de cobre perde um elétron, ele se torna ânion com 28 elétrons. Vamos ver. Cobre. Aqui está o cobre. Cobre. Ali, 29. Se o cobre perder um elétron, ele vai ficar com 28. Tá certinho. Como a gente viu, o número atômico do cobre é 29. Se ele perde um elétron, fica com 28. Ok, tá certo. Mas o problema da afirmativa não é o número de elétrons, e sim esse pequeno detalhe aqui. Esse torna ânion. Não, os ânions são os átomos que ganharam elétrons e não que perderam elétrons. Bom, agora a questão 36, a gente tem que ter cuidado que pelo fato de ser do ITA, já aparenta ser complexo e tal, mas é só no cabeçalho, porque é uma questão bastante básica, bem simples. Então, acompanha comigo aqui a leitura da questão. Diz assim, assinale a opção que apresenta o elemento químico com o número correto de nêutrons. Tudo bem? Então é uma questão bem bobinha, bem primária, assim, sobre composição atômica das partículas subatômicas, não é? Então, por exemplo, flúor, 9 de número atômico e 19 de massa. Como o número de nêutrons é a diferença, ou seja, a subtração do maior e menor, a gente obviamente não vai ter 0 nêutrons, porque 19 menos 9 dá 10. Então ele tem 10 nêutrons, ok? Não 0 nêutrons. Magnésio, 24 de massa e 12 de número atômico. 24 menos 12 não dá 24, dá 12, né, pessoal? Então tá errado, não pode ser a B também, muito errado a B. Ouro, a gente tem ali 197 de número de massa e 79 de número atômico. Numa conta rápida, 118 nêutrons. Tudo bem? Não vai dar 79 em hipótese alguma. Errado também. Arsênio, 75 de massa menos 33 de número atômico. Vai dar 42 nêutrons. Fala pra mãe, tá sendo uma questão do ITA. Olha aí, ó, barbada, errada a letra D também. Só sobra a letra E, urânio, que tem 238 de massa e 92 de nêutrons. 238 menos 92, 146 nêutrons. Tudo bem? Certinho, como ele está marcando ali. Resposta correta, letra E. Tudo bem? Aqui, para mim, depois da questão 36, eu tenho a 37. Então vamos para a 37. A 37 é uma questão muito errada da URGS, porque ela trabalha com alótropo e isótopo, e as palavras são parecidas, os fonemas são parecidos. É muito comum que os alunos confundam um com o outro. Mas é sempre interessante lembrar que alótropo é macro, substância. Por exemplo, ozônio e oxigênio, diamante e grafite. Isótopo é micro, é átomo. São átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. Volta esse trecho no vídeo e escuta isso infinitas vezes, porque essa frase é muito importante. Átomos de um mesmo elemento com massas diferentes. Isso é isótopo. Tudo bem? Então ele fala assim, o ferro tem 4 isótopos, ok? O ferro pode ocorrer em compostos de forma Fe+2, que é o ferroso, e Fe+3, que é o férrico. Por exemplo, se tu pegar uma célula sanguínea, um eritrócito, cujo prefixo, inclusive, vem de eri, que é vermelho em grego, não é? Que formam células do sangue. Essas células são formadas justamente por proteínas cromáticas, como, por exemplo, a hemoglobina, a mioglobina. E a hemoglobina ela é formada por um centro, que é a M da hemoglobina, que obviamente une todas as cadeias da hemoglobina, que são cadeias proteicas. E esse centro da hemoglobina é o ferro+2, ou seja, o íon ferroso, tá vendo? Assim. E também existe o íon férrico. Quando tu oxida, por exemplo, um bombril, o que acontece naquela formação é justamente formação de íons férricos, ou seja, Fe+3. Então, qualquer átomo de ferro, seja o ferro 54, o átomo de ferro 56, o 57, o 58,
qualquer isótopo do ferro pode doar 2 ou pode doar 3 elétrons. Tudo bem? E aí ele fala que tem ali também as formas alotrópicas, que são o ferro alfa e o ferro gama. Então, o alótropo é como se fosse uma substância. Então, o ferro alfa e o ferro gama, um está para o outro como o grafite está para o diamante. Certo? Então, isso é bem importante também. Portanto, com muita calma. Vamos lá, vamos fazer todas as questões. Alternativas, desculpa. Apenas o isótopo Fe56 forma ferro mais 2. Está errado. Qualquer um dos isótopos do ferro pode dar 2 elétrons, ou seja, pode se transformar num íon ferroso. 54, 56, 57, 58. Tudo bem? Errada A, nunca A. B. O ferro alfa é formado pelos isótopos 54 e 56. Está errado. O diamante é formado por todos os isótopos do carbono, bem como o grafite também é formado por todos os isótopos do carbono. O que difere um alótropo do outro é a forma como os átomos se arranjam, e não o tipo de átomo. Portanto, está errado. O ferro alfa ele é formado por todos os isótopos do ferro, pelos 56, os 54, os 57, 58, e não apenas por alguns, eles não são seletivos. Todos os ferros formam todos os alótropos do ferro. Está errada a letra B. C. Ferro mais 2 e mais 3 são originados do átomo de ferro com diferentes números atômicos. Essa é a mais grosseira das alternativas. Se o número atômico for diferente, pessoal, não pode ser mais ferro. Vai ser cobalto, vai ser níquel, vai ser manganês, qualquer átomo vizinho é um ferro, mas não vai ser ferro. Então, jamais, o número atômico é a identidade do elemento. Ele nunca pode mudar, senão mudaremos de elemento. O ferro alfa origina cátions mais 2 e o ferro gama mais 3. Está errado. Qualquer substância feita de ferro pode formar ferro mais 2 ou ferro mais 3, desde que seja ferro, tenha átomos de ferro, pois qualquer átomo de ferro pode doar 2 ou pode doar 3 elétrons. Então não há essa seleção. Um ferro faz tal coisa, outro ferro faz outra. Não, de forma alguma. Então a resposta correta é a letra E, tudo bem? Onde diz assim: os isótopos do ferro podem ser encontrados tanto na forma de ferro alfa quanto na forma de ferro gama. Sim, todos os alótropos do ferro contêm todos os isótopos do ferro. Vou repetir essa frase, tudo bem? Bem devagar, volta o vídeo, escuta ela, infinito. Todos os alótropos do ferro contêm todos os isótopos do ferro. Então, dentro do ferro alfa, tem todos os isótopos do ferro, ou seja, todos os tipos de átomos de ferro, bem como dentro do alótropo ferro gama. Dentro do gama existem todos os isótopos do ferro, os 54, 56, 57 e 58. Lembrem sempre que alfa e gama, neste caso, é equiparável a diamante e grafite. Então troca ali, por exemplo, ferro alfa por diamante, ferro gama por grafite. Dentro do diamante tem todos os isótopos do carbono, bem como dentro do grafite. A diferença é como estes átomos se arranjam no espaço. Quando eles se arranjam de uma maneira, eles formam o alótropo alfa do ferro. Quando eles se arranjam de outra forma, ou seja, se ligam de uma outra forma, formam o ferro gama. No caso do grafite e do diamante, como nós já estudamos, quando eles formam tetraedros, eles geram a substância grafite. Quando eles se unem na forma de triângulos, eles geram a substância, na forma de tetraedros, diamante. Quando eles se unem e formam triângulos, eles formam a substância grafite. Vou tentar facilitar o raciocínio. Quando eles ficam em grupos de 5 carbonos, formam o diamante. Quando eles ficam em grupos de 4 carbonos, formam o grafite. Mas todos os átomos de carbono são iguais. Tudo bem? Então, resposta certa, letra E nessa questão. Depois dessa vem uma questão enorme da PUC aqui, que dá várias e várias voltas, que é a questão de número 40. A gente pode tentar ir direto para a pergunta, para ver se fica ou não fácil responder essa questão. Vamos ver se eu acho aqui a pergunta direto para te ajudar a ensinar alguns atalhos, né, também.
Outra aplicação arqueológica dos isótopos é a medição do teor de nitrogênio 15, um isótopo minoritário. Tá? Com base no texto acima. Infelizmente, temos que ler o texto. Então, tudo bem? Vamos lá. Há um velho ditado que diz que os mortos não contam histórias. Contudo, a colaboração entre química, física e arqueologia tem conseguido cada vez mais fazer com que as pessoas mortas há séculos ou milênios nos digam algo sobre suas histórias. A análise dos isótopos em materiais arqueológicos, como ossos, madeira e carvão, tem revelado muitas informações sobre o período, o ambiente e a dieta dos nossos antepassados. O carbono, por exemplo, existe naturalmente na forma de dois isótopos estáveis, o 12 e o 13, sendo predominante o mais leve deles. O teor de carbono 13 está associado ao clima que existia no passado em um dado local. Devido a certas diferenças no metabolismo dos vegetais, os ecossistemas de climas quentes e secos tendem a enriquecer o carbono 13, ao passo que os climas úmidos e frios tendem a gerar menores concentrações desse isótopo nos vestígios arqueológicos. Isso é importante. Olha só, ele está te dando aqui algum indício. Devido às diferenças de metabolismos, ecossistemas, climas quentes e secos enriquecem em carbono 13, ao passo que os frios e úmidos têm menores concentrações de carbono 13. O carbono apresenta ainda um isótopo radioativo 14, que decai lentamente com uma meia-vida de 5.700 anos. Com a ajuda desse nuclídeo, pode-se determinar há quanto tempo morreu um organismo. Outra aplicação arqueológica dos isótopos é a medição do teor de nitrogênio 15, um isótopo minoritário de nitrogênio em ossos encontrados em escavações. Os peixes apresentam um teor relativamente alto de nitrogênio 15 e as pessoas que comem muito peixe ficam com um teor acima da média desse isótopo. Tudo bem? Vamos lá. Com base no texto acima, é correto afirmar que o átomo de carbono 14 é radioativo. Não, né, pessoal? Ele tem uma radioatividade como todos os outros, mas vamos ver, para aí. Ok, tudo bem, ele fala lá em cima, é um isótopo radioativo do carbono, né, o carbono 14. Tá, mas essa afirmação ela não está muito correta, né? Todo átomo ele é radioativo, mas a frequência de emissão radioativa ela é considerada assim radioativa mesmo quando ela entra num nível preocupante, pode gerar algum problema, né? Mas enfim, tá, ok, ele diz no texto lá, o carbono apresenta um isótopo radioativo 14. Ok, até aqui está tecnicamente de acordo com o texto, ele pede com base no texto. Tem o mesmo número de nêutrons que o isótopo mais abundante do nitrogênio. Então, vamos lá. O átomo mais abundante do nitrogênio é o nitrogênio 14. Então vamos fazer essa conta aqui, ok? Vou fazer para ti. Olha como está errada essa afirmativa. Então esse é o problema da PUC. Às vezes eles têm umas informações que, enfim, são contestáveis. Nitrogênio, tá? O mais abundante é o 14, que é o que está na tabela. E o carbono mais abundante que ele fala ali, o carbono em questão que ele comenta é o carbono 14 também. Quer ver como está errado? 14 menos 6 dá 8. 14 menos 7 dá 7. Está errado. Tá? O número de nêutrons é diferente. De novo, essa afirmação aqui não está de toda certa. Mas, enfim. O erro da questão está justamente nos nêutrons. Errada A. B. O carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14 são diferentes elementos químicos. Erro crasso. Se for diferente o elemento químico, tem que ser de símbolo diferente. Muito errado. No decaimento do carbono 14, a produção de uma partícula beta e de um átomo de nitrogênio. Né? Olha, se o carbono decai, pessoal, decaimento radioativo do carbono 14, a produção de uma partícula beta e de um átomo de nitrogênio 15. Bom, se um átomo decai, a gente vai estudar isso na nossa aula 6, ele pode emitir radiação alfa, beta e gama. Então vamos fazer aqui a equação a segunda lei da radioatividade, que é o decaimento beta. Se o carbono 14 ele decai e produz uma partícula beta, significa que um dos nêutrons dele vai liberar um elétron e vai se transformar num próton, como a gente vai estudar bem agora na aula de número 6, ok? Então, efetivamente, se um dos nêutrons vai virar um próton, tá certo? Ele vai virar nitrogênio. Só que a grande sacada e aí libera o elétron, que é a radiação beta. Tá vendo? A radiação beta é a mesma coisa que o elétron.
O grande erro da questão não é que ele forme um átomo de nitrogênio 15, e sim de nitrogênio 14. Porque se um dos nêutrons do carbono vai virar um próton e uma partícula beta, significa que a massa vai continuar 14, porque um próton e um nêutron pesam a mesma coisa. Mas a diferença vai estar no número de prótons, pois como o carbono tinha 6 e agora vai ficar com 7, ele vai virar um nitrogênio. Tudo bem? Então, o erro não está no decaimento, tá certo? Decaimento. O erro está na substância ou átomo produzido. Não é o nitrogênio 15, e sim o nitrogênio 14. Está errado a ser. Trabalharemos bem isso na aula 6 agora, na aula dessa semana para a turma de quinta, semana que vem, em virtude do feriado, para a turma de sexta. Se uma amostra arqueológica de osso é especialmente rica em átomos com 6 prótons e 7 nêutrons, ela é compatível com um povo de pescadores que viveu em regiões frias e úmidas. Vamos lá, a gente marcou isso aqui em cima no texto. Climas frios e úmidos tendem a gerar menores concentrações do isótopo de carbono 13. Então, se eu tenho 6 prótons e 7 nêutrons, numa conta rápida, 6 mais 7 dá 13. E ele está dizendo justamente o contrário, que o carbono 13 ele é encontrado em climas quentes e secos, não em frios e úmidos. Está errado essa. Portanto, só nos resta a letra E. Átomos de nitrogênio 15 e carbono 14 têm o mesmo número de nêutrons, porém massas diferentes. Tá certo? Haja vista aqui, 15 menos 7 do nitrogênio dá 8. Tudo bem? E 14 menos 6 do carbono dá 8 também. 8 e 8, mesmo número de nêutrons. Resposta certa, letra E. Certo? Fechou então a questão mais chatinha, trabalha um pouquinho com radioatividade, mas nada muito complexo. 41 então, já se encaminhando para as últimas questões do tema. 41, questão da UX, que dá assim. Durante muitos anos supôs que o alumínio mais 3 fosse completamente inofensivo e atóxico ao homem. O hidróxido de alumínio, por exemplo, é muito utilizado no tratamento de indigestões. Já o sulfato de alumínio é usado no tratamento de água potável. Contudo, há indicações de que o íon de alumínio talvez não seja tão inofensivo quanto se pensava, pois ele provoca intoxicações agudas em pessoas com insuficiência renal, além de se acumular no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer. O alumínio mais 3, e aí vem as perguntas. O alumínio mais 3 combina-se com o ânion hidroxila na proporção de 1 para 2. Bom, essa questão ela é uma questão um pouco mais ampla, porque ela vai trabalhar contigo um pouco de inorgânica, tá? Então eu vou mostrar aqui para ti. Alumínio mais 3, ok? E OH menos 1, tá? Então a gente faz a regrinha da tesoura e a proporção vai ser 1 para 3. AlOH3. 1 alumínio para 3 hidroxilas. Caso não tenha me feito entender, fiquem tranquilos que na aula de inorgânica do livro 2, a gente vai trabalhar muito isso, que é a regrinha da tesoura, que é justamente a relação da atomicidade a partir da carga de cada um dos componentes. O alumínio mais 3 tem carga mais 3 e a hidroxila, que ele comenta ali, tem carga menos 1, é monovalente. Errada a primeira. Tudo bem? Bom, letra B, então, fazendo a relação. Apresenta a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então vamos ver se fecha 13 elétrons, 10 elétrons, que como ele está mostrando ali, porque o alumínio mais 3 tem 10 elétrons. Lembrando que o número atômico do alumínio é 13. Se ele perdeu 13 elétrons, tem que ficar com 10. Então eu tenho que distribuir 10 elétrons. Contemos junto. 2, 4, 10. Está errado. Né? Ele tem que terminar aqui em 2p6. Muito errado a letra B, porque ele tem 10. Dá origem a um ácido... Não. Metais formam bases. Não metais formam ácidos. Muito errado. Tem 3 elétrons a sua camada de valência. Negativo, dá para ver pela distribuição. Na última camada, que é a camada de valência, ele tem 8 e não 3. Está errado. É menor do que o átomo de alumínio no estado fundamental. Tá certo. Todo cátion diminui de tamanho, porque ele perde elétrons, como nós explicamos no exercício anterior.
Quando um átomo perde elétrons, ele diminui, pois a sua extensão, basicamente, é determinada, ou dimensão, pelos elétrons que circundam o núcleo. Portanto, quando ele perde elétrons, ele acaba diminuindo. Tudo bem? Bem devagar. Cátions diminuem, ânions aumentam. Resposta certa, letra E. Depois da 41, 43. 43 é uma questão da URGS, bem bacana do ano passado, que fala de um planeta hipotético distante em que elementos químicos são idênticos aos nossos, só que com nomes diferentes. Os cientistas desse planeta acabaram de descobrir um elemento que por eles foi denominado incógnitum. Bem cafona, bem coisa de questão da URGS mesmo. Que tem entre suas características tendência a perder 2 elétrons. Se tem tendência a perder 2 elétrons, ao formar compostos, é um metal. Metais é que tendem a doar elétrons. Núcleo com quantidade muito maior de nêutrons em relação aos prótons. Então a gente tem mais nêutrons que prótons. Logo, o incógnitum corresponde ao elemento. Vamos lá. A gente vai ter que ir até a tabela e procurar o número atômico de cada um destes elementos, ok? Mas tem uma coisa que é muito interessante, a gente vai estudar na matéria de tabela periódica, que é justamente o fato de perder 2 elétrons. Essa é uma maneira bem simples na qual a gente consegue descobrir qual é o grupo do elemento em questão. Por exemplo, todos os elementos que perdem 2 elétrons, eles se situam na segunda coluna. Existem algumas exceções, mas se perde 2 elétrons, tem essa tendência característica, está na segunda coluna. Então é um conhecimento que a gente vai desenvolver agora em tabela periódica, mas, bom, enfim, não seria o mote da questão, princípio para a resolução da questão. A gente pode verificar os números atômicos de cada um destes elementos e verificar quais deles têm maior número de nêutrons em relação ao número de prótons. Pode ser? Então vamos ver aqui. Comecemos com o escândio. Procuremos o escândio. Está aqui escândio, que é o SC, né? E escândio, do lado do titânio. Ele tem 21 de número atômico e a massa do escândio 45. Tudo bem? Então, numa conta rápida, se nós fizermos 45 menos 21, a gente vai ter 24. Então ele tem mais nêutrons do que prótons. O escândio está dentro desse princípio, mas o escândio não tem como característica, literalmente, doar 2 elétrons, porque ele não está na segunda coluna. Tudo bem? Então, deixemos o escândio aqui, não é? Tiremos o escândio dessa leitura. Bário. O bário está na segunda coluna, que é uma característica desses elementos que tendem a doar 2 elétrons, porque tem apenas 2 elétrons na camada de valência. E veja só como o bário, tá ali o bário, tá vendo? Ó? Ele encaixa direitinho, ele tem 56 de número atômico e tem uma massa de, tá ali o peso atômico dele, 137. Tudo bem? Pô, se nós fizermos 137 menos 56, vai dar 81. É muito mais nêutron do que próton e que vai de encontro com o que a questão está dizendo. Ó. Tem uma quantidade de nêutrons muito maior que o... Né? Na verdade, muito maior, exatamente, ó, eles enfatizam isso, ok? Para dar a indicação de quantidade, muito maior que o número de prótons. O bário, então, é o nosso elemento. O nióbio, vamos ver o nióbio. Onde é que está o nióbio? Só para tirar essa dúvida. Nióbio é um elemento de transição. Achou o nióbio já? Eu já achei, 41, tá aí o nióbio. Certo? Ele tem um número de massa de 92 e tem um número atômico de 41. Então, 92 menos 41 dá 51. É um valor maior, mas não tão maior quanto o do bário, né? Que a gente fez recentemente. Tinha mais de 80 nêutrons, tinha um número muito maior de nêutrons em relação aos prótons. Então o nióbio está fora e também o nióbio não está na segunda coluna, não tem essa tendência. O cálcio tem o mesmo número de prótons e nêutrons, porque a massa dele é 40, não é? E o número de prótons é 20. Então 40 menos 20, 20 nêutrons. Cálcio está fora. E o selênio, que é o último que sobra, literalmente, ele não está na segunda coluna, já é um indicativo, não é? E segundo, ele não é um metal. E se o selênio não é um metal, ó, o selênio é um não metal, ele está aqui do ladinho dos não metais, ele é parecido com o enxofre. Ah, mas ele parece um metal. É, mas as aparências enganam, queridos, ele é um não metal. Tudo bem? Tá aí o selênio, certo? E se ele é um não metal, ele não tem tendência em doar elétrons, pois só os metais doam elétrons. Logo, a resposta certa, letra B, bário. Certo? E para finalizar, então, a última questão da PUC desse ano,
Nos últimos 5 anos, pesquisadores brasileiros passaram a estudar o grau de adulteração de produtos nacionais e estrangeiros a partir da análise da quantidade existente em seu conteúdo, de forma estável mais pesada do átomo de carbono, o isótopo denominado carbono 13, mas muito mais raro do que o mais leve, que é o carbono 12. A relação entre o número de átomos desses dois tipos de carbono pode denunciar a adoção de alguns procedimentos legais ou, no mínimo, não muito divulgados durante a fabricação de bebidas. Essa questão é um plágio da URGS, que já fez essa questão anteriormente. Considerando as informações do texto, é correto afirmar que o carbono 13 tem 6 nêutrons e 7 prótons. Não, quem tem 7 prótons é um nitrogênio. Está errado. O número atômico do isótopo mais abundante do carbono é 12. Não, questão muito fácil. Não, o número atômico é 6, porque o número atômico do carbono é 6. A eletrosfera do átomo de carbono 13 tem 13 elétrons. Não, tem 6, porque o número atômico do carbono é 6. E D, a molécula de etanol com átomos de carbono 13 poderia ter massa 48U. Vamos lá. O etanol é C2H6. Lembrando que essa é a única alternativa que resta, essa só pode ser a certa. Se a gente está falando de carbono 13, vamos ter 13 vezes 2 mais 1 vezes 6, que é a massa do hidrogênio. Tudo bem? 1 vezes 6. Isso vai dar 26 mais 6 exatos, 48 átomos. Ah, desculpa, faltou oxigênio aqui. Ah, tá, claro, pelo amor de Deus. Bom, se eu ainda fosse professor de química, saberia disso, né? Tá aí, perdão. Tudo bem, pessoal? Fechou. Agora foi. Mais 16. Agora sim. Vai dar 32 mais 16, 48 de massa. Certinho. Resposta certa, letra D. Tudo bem? E aí, entendeu? Se não entendeu, calma, pode voltar, dá uma olhadinha, retoma, vê se entende a explicação. Se mesmo assim voltou, não entendeu nada, calma, não tem problema, né? Lembra sempre que a aprendizagem ela é um processo bastante individual. Todo mundo tem o seu tempinho e a gente tem que respeitá-lo para poder atingir os nossos objetivos e também ter bastante evolução em química, que é justamente o que a gente pretende aqui. Então, caso tu tenha tido alguma dúvida ainda, alguma incompreensão, algo que de fato não está claro, talvez é porque falte algum conceito. Então a minha sugestão é, procura as meninas, as nossas monitoras, não é? A Bruna, a Giovana, a Carol também na Zona Sul. Fala comigo, entra em contato comigo e marca um plantão. Tem vários horários livres ali, o professor te encaixa, a gente faz um plantão e eu vejo exatamente qual é o probleminha, se é que ele existe mesmo, tudo bem? Para que todas as questões fiquem bastante acessíveis para ti e as coisas façam muito sentido. Tudo bem? Muito obrigado por acompanhar a correção, eu vejo vocês na aula e um grande abraço. Tchau, pessoal!